Olá pessoal, vamos então para a aula 36, avaliando o aprendizado, certo? Então, questão de número 6 diz o seguinte: um móvel passa pelo quilômetro 30 de uma rodovia às 6 horas. Então, S0, posição inicial, ele passa no quilômetro 30 quilômetros, no instante 6 horas, tá? E aí, ele está com velocidade de 75 km por hora, que vai se manter constante. Velocidade constante, o que nós estamos falando? MU, movimento uniforme, ok? Pelos próximos 20 minutos. Considere que no instante de passagem pelo quilômetro 30, o instante seja T0. Então, aqui ó, ele considerou T0 igual a 0. E, então, daí depois, o movimento é no sentido crescente da quilometragem. Movimento progressivo, está crescendo as posições. Determine para esse móvel, entre 6 e 6 e 20, está vendo que o instante final é 20 minutos. Eu quero saber a distância que ele percorre a cada minuto. E tem a distância a cada por minuto. Notem que aqui, ó, ele tem 75 km a cada hora. Essa é a velocidade que ele anda. Ele anda 75 km a cada hora que passa. Necessariamente, ao passar de uma hora, ele andará 75 km. Então, pessoal, o que vai acontecer? Se eu quiser saber quantos quilômetros ele anda por minuto, eu tenho que passar isso aqui, ó. Tudo? Não, só o tempo, que ele quer saber quantos quilômetros, que distância, na verdade ele perguntou que distância. Aí pode ser em quilômetros ou em metros, ele falou em que unidade, mas aqui ele perguntou necessariamente a cada minuto. Então se ele anda 75 km a cada uma hora, ele anda 75 km a cada 60 minutos. Tu sabe que uma hora tem 60 minutos. Então olha aqui, pessoal, o que nós vamos ter? Eu tenho que fazer aqui, tem que simplificar, né? Vamos simplificar. Né? Então aqui, ó, tem que achar um número comum, né? E esse número vai ser qual? O 5. Né? Daí vai dar 15 por 12, simplificando. 15 por 12 ainda dá, né? 15 por 12 dá para simplificar por 3, dá 5 quartos. Isso aqui simplificando dá 5 quartos de quilômetros por minuto. Ou seja, 5 dividido por 4, 1,25 km por minuto. Esse é o tal de 75 km por hora. Mesma coisa, quem anda 75 km por hora está andando 1,25 km a cada minuto. Podia ser 1.250 metros por minuto, porque ele não me disse que distância em que unidade. Tá? Então, vou escolher quilômetro aqui. B, ele pede na B qual é a função horária dos espaços, medindo tempo em minutos e a posição em quilômetros. Lembra que a função horária é S igual a S0 mais V vezes T? Lembra disso? Ele sai de qual posição inicial? Ele sai da posição 30. A velocidade é quanto? Bom, agora tem que cuidar, né? Como ele quer posição em quilômetros e tempo em minutos, eu não posso usar quilômetro por hora. Eu tenho que usar o 1,25 de velocidade quilômetro por minuto. Eu tenho que escrever aqui, ó. Para a pessoa que lê isso aqui, eu vou ter que escrever, olha, meu amigo, as posições serão em quilômetros. Tá? Então, os S serão em quilômetros. E minutos, tu tens que colocar para os instantes. Eu tenho que informar isso aí, senão a pessoa que lê isso aqui não sabe qual é a unidade. Tá? Então, tá aí a função horária. Agora ele quer saber, e às 6 horas e 20 minutos, ou seja, quando o tempo T é 20 minutos, é isso que ele quer saber. Onde ele estará passando em 20 minutos? Bom, tá aqui, é só substituir na função horária. 30 mais 1,25 vezes 20. Vezes 20. Tá? Isso aqui vai dar quanto? 1,25 é 5 quartos. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 5, 25. Então isso aqui dá 25. Então vai dar 30 mais 25. Ou seja,
em 20 minutos de tempo, ele estará na posição 55 quilômetros. Esse é o espaço que ele se encontrará. Essa é a questão de número 6. Então vamos para o número 7. A 7 tu tem que botar se é verdadeiro ou falso, tá? São alguns itens. Vamos lá entender a questão de número 7. Questão de número 7. Às 16 horas e 15 minutos, um automóvel passa pelo quilômetro 35. Então, no tempo 16 horas e 15 minutos, um móvel encontra-se, vou dizer posição inicial, 35. Então, 35 quilômetros ou quilômetro em 35 é a mesma coisa. E a velocidade escalar é de 40 km por hora. Tá aí a velocidade escalar. Aí ele diz que será mantida constante. Tu já sabe que é o quê? MU, movimento uniforme. Ó, olha como é a mesma coisa. Movimento uniforme. Velocidade, movimento uniforme, constante. Mesma coisa, tá? MU. Bom, nos próximos 45 minutos vai se manter. Tá? Nos próximos, então, ΔT, nos próximos 45 minutos vai se manter essa velocidade. Então tá aqui, até as 17 horas se manterá essa mesma velocidade. Ele pergunta o seguinte: considere que o instante T0 igual a 0 é no quilômetro 35. Então, ele estipulou que esse horário aqui vai ser o instante zero. Então, viu que ele convencionou. Então, a partir daqui, por exemplo, 16 horas e 25 vai ser um instante de 10 minutos. Ele convencionou onde é que era o tempo igual a zero. Aí ele pergunta assim, sobre o movimento do veículo entre 16 horas e 15 minutos e 17, são apresentadas algumas afirmações. Classifique com V verdadeira, F falsa. E assinale a sequência correta de V ou F. Primeiro, no intervalo de tempo considerado, o carro percorre 2 km a cada 3 minutos? Bom, será que ele percorre 2 km a cada 3 minutos? Bom, eu sei que o carro percorre 40 km em 1 hora, a cada hora. Então ele percorre 40 km a cada 60 minutos. Tranquilo? Aqui, ó, transformei hora para minuto. 60 km, 60 minutos. Então eu sei que esse módulo corta 0 com 0. 4 dividido por 6, simplifica em cima e embaixo. Por 2, ele anda 2 km em 3 minutos. Olha a pergunta que o cara fez, que legal. 2/3 de quilômetro por minuto ou 2 km a cada 3 minutos. 2 km a cada 3 minutos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Aqui a primeira pergunta é verdadeira. Segundo, a função horária do movimento do veículo pode ser escrita como S igual a 35 menos 4T, com S 1 km e T em horas. Tá? Então, ele pergunta, será que eu posso escrever a função horária assim? Ó? Será que eu posso escrever a função horária? Ele só me disse que eu estava inicialmente no quilômetro 35. Então, lembra que a função horária é S igual a S0 mais VT. Só me disse isso. Tá? Ah, não, desculpa, ele me disse com sentido decrescente. Opa, pulei ali, ó. E o sentido é decrescente, então ele me disse qual é o sentido. Ele me disse que eu estava indo no sentido contrário à trajetória. Isso é importantíssimo, né? Porque ele me disse que o sentido é decrescente das posições. Por isso que agora eu sei que a função horária será S igual, posição inicial, 35. Velocidade. Nota que a velocidade, ele pede no item 2, me dá a função horária S em quilômetro e T em hora. Então eu não uso 2/3 de quilômetro por minuto, eu uso 40 e eu uso mais, menos 40 vezes T. Por que o menos? Porque as posições estão decrescentes, é um movimento retrógrado ou regressivo. Lembra disso? Então tá aí, é verdadeiro, então essa ele pergunta. Tá aqui, ó, essa aqui é a primeira pergunta, essa aqui é a primeira, é verdadeira. A segunda, a função horária é 35 menos 40t?
Verdadeiro. Verdadeiro para o item 2. Esse aqui é o item 1, esse é o item 2. Vamos para o item 3. A função horária do movimento do veículo pode ser escrita com 35 menos 2/3 de t, com S em quilômetros e t em minutos. Olha só, ele faz a mesma pergunta anterior, só que ele te pergunta o seguinte, só que agora ele não quer o tempo em horas, ele quer o tempo em minutos e a posição em quilômetros. Será que eu posso escrever que a posição, a função horária, é do tipo S igual a 35 menos 2/3 de t, tempo em minutos e posição em quilômetro? Pode sim, é verdadeiro, está correto. Tanto essa está correta como essa está correta. Qual é a diferença? Aqui eu sou obrigado a botar o tempo em horas, e aí a posição em quilômetros. Aqui eu sou obrigado a botar o tempo em minutos, aí eu saberia a posição em quilômetros também. E a última, o carro passou pelo quilômetro 25 no tempo igual a 15 minutos. Então a última ele pergunta, será que no tempo 15 minutos eu estarei na posição 25 quilômetros? Eu vou pegar uma função horária. E vou pegar qual? Do item 2 ou do item 3? 15 minutos, né? Eu acho que é mais fácil usar essa. Tu até pode usar outra, mas daí tu vai ter um trabalhinho inicial de transformar tempo em horas. Eu aqui, ó, quero facilitar a tua vida, 35 menos 2/3 de quê? Ele perguntou, no tempo 15 minutos. Se o tempo é 15 minutos, então vamos botar 15 aqui, tempo em minutos. 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 2, 10. 35 menos 10, qual é a posição depois de 15 minutos? 35 menos 10, 25 quilômetros. Ele perguntou, tu estarás na posição 25 depois de 15 minutos? Verdadeiro, todas são verdadeiras, alternativa A de Argentina. Tá? Então, para a questão número 7, A de Argentina. Todas são verdadeiras. Vamos para a nossa última questão do avaliando o aprendizado. Então agora nós vamos para a questão de número 8. A questão de número 8 diz assim. Em um dado instante, o carro A tem velocidade escalar de 5 metros por segundo. 5 metros por segundo. E um carro B inicialmente parado, e um carro passa por um carro B inicialmente parado. 15 segundos depois, olha só, 15 segundos depois, o carro B sai em perseguição do carro A, mantendo uma velocidade escalar constante VB de 8 metros por segundo. Considere que o instante de saída do carro B é o instante zero para essa situação. Então, olha só, vamos entender. Tem uma trajetória aqui, e eu vou chamar de posição zero, onde o carro B sai. Então, o carro B está parado. O carro B está parado, está aqui, parado, ainda está parado, não começou meu problema. O carro B está parado. E o carro A passa pelo carro B. O carro A tem velocidade, no mesmo sentido, o carro A tem velocidade de 5 metros por segundo. O meu problema só vai começar 15 segundos depois que o B arranca. Então eu tenho que, durante 15 segundos, somente o A ficou andando. O B estava parado. Não começou meu problema ainda do B ir atrás do A. Qual é o ΔS percorrido pelo A no início da questão? É a velocidade do A vezes o intervalo de tempo. Então o A só ele anda, porque o B ainda está parado. Quanto? Ora, 5 metros por segundo, 15 segundos. Notem que o intervalo de tempo eu vou simplificar. 5 vezes 15, 75. Então, só o A anda sozinho, antes de começar o problema, 75 metros. Aí começa o problema. T0 igual a 0, começou o problema. O B foi em perseguição. Então, o B terá 8 metros por segundo na perseguição. E onde é que o A já estará, porque ficou andando sozinho? O A estará na posição 75, posição inicial do A, 75 metros, com a sua velocidade de 5 metros por segundo.
Tá? Então nós temos aí, tu viu? Eu tive que fazer uma questão prévia para saber onde é que o A estará quando o B começa. Aí ele pergunta, vamos lá. Faça a figura mostrando as posições do carro A e B no instante t igual a 0, indicando suas velocidades e a distância entre eles. Está aqui o item A já. Eu indiquei a distância entre eles, 75, velocidade do B e a velocidade do A. Está aqui o desenho. Essa é a primeira questão. Primeiro item, item A. Item B. O item B pergunta assim, escreva as funções horárias no SI, no Sistema Internacional. Metro por segundo, metro por segundo, metro. Tudo certinho já, não precisa mudar nada. A partir do instante zero, adotando como origem o espaço onde o B está. Uma coisa que eu já fiz, está aqui, o B está na posição inicial do B, a posição inicial do B é 0. 0 metros, tá? Então vamos lá. Função horária, S igual a S0 mais VT. Vamos fazer tanto a função horária para o A quanto para o B. Vamos começar pelo A. Qual é a função horária do A? A posição do A é, o A sai da onde? 75. Mais, ó, a favor da trajetória, mais 5 vezes T. Tá aqui, entendeu? Acabou a função horária para o A. Vamos fazer a função horária para o B. O B sai da posição 0 e sai com uma velocidade de 8 vezes t. Está aqui a função horária para o B. Esse é o item B. Item C, determine um instante em que B alcança A. O B vai alcançar o A. Qual é a condição que nós temos? Encontro, lembra? Sempre lembre, encontro, o que eu tenho? O que eles terão de iguais no encontro? Isso! O que tu falou aí mesmo? Posição, isso mesmo. A posição do A terá que ser a mesma posição do B, tá? Então, se eu sei que no encontro eles terão que ter a mesma posição, o que eu faço? Eu tenho as funções horárias das posições. Eu tenho ali, já montei as duas funções horárias. O que eu vou fazer agora? Substitui. Olha aqui, SA, 75 mais 5T. SB, 0, nem vou botar o 0, 8 vezes T. O mais 5T, eu vou trazer ele para esse lado da igualdade, vai ficar o quê? Menos. Menos, então 8T menos 5T. Qual é a conclusão? Esse T não é um tempo qualquer, é um tempo especial, é um TE, tempo de encontro. Vai ficar, vou puxar aqui para cima, 75 igual 8T menos 5T, 3T's. Então 75 igual a 3TE, divide os dois lados por 3, vai dar aqui TE igual 75 dividido por 3, 25 segundos é o tempo de encontro. Está aqui o item C. Em 25 segundos haverá o encontro dos móveis. E agora a última, determine o deslocamento escalar de cada veículo. Deslocamento escalar, não é a posição agora, cuida. No item D, pede o deslocamento. Quanto é que é o ΔS do A? É a velocidade do A vezes o intervalo de tempo. Quanto que o A anda? O A andará, velocidade do A, 5 metros por segundo em 25 segundos. 5 vezes 25 dará 125 metros. Isso é o deslocamento do A. Vamos fazer a mesma coisa para o B. Qual será o deslocamento do B? O ΔS do B é a velocidade do B vezes o ΔT. Então, o deslocamento do B vai dar quanto? Velocidade do B. Vai lá. ΔS do B, 8 metros por segundo em quantos? 25 segundos. Então, isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 200. Multiplicar por 8 é multiplicar por 2, por 2, por 2, por 2. Não é isso? Vezes 2 dá 50, vezes 2 dá 100, vezes 2 dá 200. Tá? Multiplicar por 2, por 2, por 2. 3 vezes, né? Antes eu tinha feito 4. 3 vezes. Né? Vezes 2, vezes 2, vezes 2. Certo? Então, nós vamos ter aqui, então, 200 metros é o ΔS do B. Tá? Então, nós temos aí 125 metros e 200 metros para a questão número 8. Não esqueça,
Como é que tu vai ajudar o professor Fabrício? Dando aquele like, né? Divulgando o meu canal para os seus amigos, divulgando aí minhas aulas quando eu publicar no Facebook. Né? Seja meu amigo lá no Facebook, lá no Twitter, tá beleza? Aquele abraço e até a próxima aula.